Bora falar de todas as leituras que eu fiz no primeiro trimestre de 2025. Vamos cobrir aqui até o finalzinho do mês de abril. Gente, assim, tive muita leitura boa, tá? Fiquei até meio surpresa, assim, porque eu tava numa ressaca gigantesca. Ano passado foi um ano muito difícil de leitura pra mim, eu li muito pouca coisa. Então, eu dei uma guinada, assim, nesse primeiro trimestre que eu fiquei bem feliz. Principalmente no finalzinho do mês de março ali, deu uma guinada super legal, li bastante coisa legal. Então, bora ver essas leituras aqui de ordem cronológica, desde janeiro até onde estamos no momento. Então, bora falar sobre isso. E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e não me conhece, muito prazer, eu sou a May. Eu falo sobre livros, música, cultura pop em geral, fanfics também. A casa é nossa, entendeu? Um pouquinho de tudo. E se você já gostou da vibe aqui, entendeu? Já gostou da energia, já me segue aqui embaixo nas minhas outras redes sociais, estão todas linkadas na descrição. E já deixa o like aqui no canal, entendeu? Se inscreve, liga o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu vi que tem muita gente que vê os vídeos aqui que não se inscreve, viu? Então se inscrevam. Enfim, gente, é isso. Bora lá pras leituras, porque teve bastante coisa. Pra isso, gente, pra falar aqui um pouco das minhas leituras e organizar tudo direitinho, eu tô usando aqui um planner no meu iPad, tá? Então tô tudo bonitinho aqui pra gente ver com datas e tal, estrelas, enfim. Então vamos começar. A primeira leitura que eu fiz foi em janeiro e foi comédia romântica. E, gente, esse livro aqui, eu comecei a ler ele porque, primeiro, eu leio muito livro pelo Kindle Unlimited, que eu assino. Inclusive, assinem pelo meu link que tá na descrição. Enfim, fazendo meu jabá. Mas eu leio muito, eu realmente gosto muito mesmo, assim, do Kindle Unlimited. E esse foi o primeiro livro que eu li no ano, que ele tava no Kindle Unlimited, apareceu de recomendação pra mim, assim, direto ali na primeira página do aplicativo. E eu li a sinopse, achei legal e li. E basicamente, gente, esse livro, ele é uma comédia romântica, mais ou menos. São dois personagens que eles acabam indo trabalhar juntos, né? Ela trabalha meio que numa coisa de comédia, enfim, ela é comediante, ela faz sketches e escreve roteiros. E o nosso protagonista, né, o nosso mocinho, ele é um cantor, ele é um artista famoso, que ele foi convidado a participar de uma dessas sketches. É tipo aquele programa americano, o SNL, que eles levam atores e levam cantores e pessoas famosas assim, da mídia, assim, pra participar, né, das sketches de comédia. Enfim, é um programa de auditório bem legal. Segue basicamente esse mesmo formato, né, é um programa de auditório, e aí esse cara é chamado aí, ele é um cantor bem famoso e é chamado pra participar de uma sketch. Temos um grupo ali, né, um time pra escrever essas sketches de comédia e tal, e cada um deles, né, manda uma ou mais sketches de comédia, eles fazem uma reunião e decidem, essa aqui a gente vai fazer. E a nossa protagonista, ela é uma das escritoras ali que tava fazendo algumas sketches, né, múltiplas, assim, e esse cara aí tava na reunião, né, e ele acabou sentando ali com ela, tentando conversar como poderia fazer essa sketch funcionar, enfim, coisa bem junto, assim, eles começaram a trabalhar juntos. E meio que eles ficaram amigos ali, amizade e tal, até que, né, como sabemos, é um livro de romance, então é uma comédia romântica, enfim. E assim, gente, esse livro, eu caí meio de gaiato, assim, meio aleatória nele, porque eu nem li a sinopse direito, eu fui lendo mais ou menos ali e fui, assim, na cara dura. E assim, eu dei esse livro 3 estrelas e meia, porque ele é um livro que ele é grande, assim, eu achei, não em tamanho de páginas, ele é um pouquinho grande em tamanho de páginas, mas ele é ok, assim, em páginas. Mas na minha cabeça ele demorou muito pra eu conseguir ler. Eu achei a escrita dele não tão fluida assim. E assim, eu odeio essa palavra, mas eu achei ele meio cringe em alguns momentos. Porque assim, gente, a nossa protagonista, ela é uma comediante, ela escreve sketches de comédia. Então, às vezes, ela solta umas coisinhas ali, é lógico que isso vai acontecer. Ela solta umas coisinhas ali, de vez em quando, que tu fala, nossa, isso aqui foi péssima, amiga. Mas assim, gente, brincadeirinhas. E essa protagonista também, ela tem muito uma coisa que ela não acredita no amor, e que ela não está procurando amor, e que ela não quer, então assim, ela se distancia o máximo. E aí, meio que esse cara vem pra meio que quebrar isso, sabe? E, enfim, explora muito essa coisa, né, do lado artista dele, das crises existenciais que ele tem na carreira, e que ela tem na carreira, né, e como eles vão lidar com isso, e com a mídia, e com, né, paparazzi, coisa assim. Foi bem legal, eu achei uma leitura ok, assim, foi, tipo, bem okzona, por isso que eu dei 13,5. Nada extraordinário, nada, assim, uau. E que eu tenho um problema, gente, que esse livro tem uma parte que ele pula no tempo, assim, ele tem um grande espaço de tempo que ele pula pro futuro. E eu tenho um problema muito grande com livros que ficam fazendo muito isso, que tem passagem de tempo muito grande, porque eu acabo me desconectando da história, não sei o que acontece na minha cabeça, que eu falo assim, nossa, a gente passou 10 anos, e aí? Sabe? Esquece, acabou já. Não são 10 anos, tá? Nesse caso. Mas eu acabo me desconectando um pouco da história, enfim, já é uma coisa que eu reparo de outros livros. Então, assim, foi legal, mas não foi aquela coisa toda. Enfim, o próximo livro eu li em janeiro também, e essa aqui eu gostei bastante. Inclusive, já fiz um vídeo só sobre esse livro aqui pro canal, vou deixar linkado aqui em cima. E esse livro é Quicksilver. Ele é um livro de fantasia que ele vai vir pro Brasil ainda esse ano. Se eu não me engano, é a seguinte que vai trazer ele aqui pro Brasil. E assim, gente, eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro, então assim, foi muito bom. Não foi 5 estrelas, mas foi quase lá. E assim, ele não é um livro que ele é excepcionalmente muito bem escrito, mas ele me divertiu, então assim, já vale a pena pra mim. Eu não vou
falar muito sobre esse livro aqui, porque como eu falei antes, tem um vídeo que eu fiz só sobre esse livro aqui, né, falando sobre ele, porque muita gente fala, né, que esse livro é um novo Acotar, é a nova Corte de Espinhos e Rosas, que ele vai ser muito famoso e que os personagens assim, têm muitas similaridades com o Rhys e sabe, essas coisas, os poderes. Então muita gente tá falando muito desse livro lá fora, na gringa, e tá vindo aqui pro Brasil com muito hype. Então eu fiz um vídeo só sobre ele, tá? Então vocês assistam lá bonitinho, porque lá eu falo um pouquinho mais sobre ele, etc. Mas assim, eu achei muito divertido, sabe? Às vezes tem alguns livros que eu não ligo tanto, assim, se eles são a coisa mais linda escrita do mundo, mas me divertiu muito, eu achei muito legal, eu li muito rápido, adorei os personagens, adorei o Kingfisher, né, que é o protagonista, então, assim, gostei muito mesmo da história, e vamos ter mais livros, né, se eu não me engano, mais 2 livros, ou mais um livro, não tenho certeza, acho que é uma duologia, então acho que é mais um livro só. E tô bem animada pra saber o resto dessa história, esse final dessa história, porque realmente achei bem legal, assim, bem divertido mesmo. Depois, gente, os próximos livros que eu li já não foram mais em janeiro, tá? Porque janeiro, assim, não foi tão forte o mês, vou admitir. Então esses próximos livros já não foram mais em janeiro e eles também não foram em fevereiro. Em fevereiro eu não li nada, nenhum livro. Necas. Acontece, né? Nas melhores famílias. Infelizmente aconteceu. Então esses livros aqui eu li em março, mesmo no meu aniversário. E eles são de uma série, então eu vou apresentar eles juntos, que é Um Toque de Escuridão e Um Jogo de Desejo. Gente, esses 2 livros aqui, eu li eles porque eu fiz uma publi, #publi. Gente, eu amei muito esses livros, assim, eu de verdade falo pra vocês com toda a certeza do mundo que eu não faço publicidade de coisas que eu não gosto de consumir eu mesma. Então, assim, não fique com receio, ai, fui pra publi. Gente, eu adorei, eu devorei esses livros de uma forma que vocês não estão entendendo. Eu li esses livros aqui em, tipo assim, um dia cada, eu tava devorando isso aqui. Eu não saía da cama porque eu não conseguia parar de ler. Eu não conseguia acreditar que eu estava sendo paga para ler uma obra-prima dessa. Enfim, gente, me exaltei um pouco, mas é verdade. Esses livros aqui, eles são um reconto de Hades e Perséfone. Então tem muita mitologia grega, enfim, a história de Hades, Perséfone e tal. Muito legal, gente, muito bom. Eu já tinha lido outros recontos, eu já tinha lido Deuses de Neon, que é outro reconto de Hades e Perséfone. Só que, gente, eu odiei Deuses de Neon. E aí eu fui ler esses livros aqui com um pouquinho de medinho de eu também não gostar. Mas, gente, esses aqui são muito bons. Esses livros são incríveis, tá? Leiam. Pra esse primeiro aqui eu dei 4 estrelas e meia, porque realmente, nossa, me prendeu demais, eu adorei. E pra esse aqui eu dei 4 estrelas, por quê, gente? Porque esse primeiro livro aqui, ele é o primeiro livro da série, lógico. Só que esse segundo aqui, ele é o mesmo livro, esse aqui, só que é na visão do Hades. E, logicamente, a visão do Hades, né, que é o deus e tal, enfim, que ele é super, né, aclamado, enfim, deus do submundo. Ele tem muito mais história pra contar do que a Perséfone, por causa que ele já tá muito mais envolvido nas questões dos deuses, enfim, todas as coisas. Então ele é muito legal, mas não tem aquele coisa de novidade muito forte, sabe? Então, gostei mais do primeiro do que do segundo. E é isso, gente. Achei bom demais, entendeu? Se vai ler um reconto de Hades e Perséfone, leia esse, porque esse aqui, ó, aprovadíssimo. Depois disso, gente, depois que eu li Quicksilver, que é uma fantasia incrível, depois que eu li, né, Um Toque de Escuridão, enfim, esses livros meio fantasia, meio mitologia, eu falei, gente, agora engrenou o negócio, agora eu tô empolgada, quero ler mais coisas muito legais. Então eu fui lá pro meu Kindle Unlimited, que eu amo, e achei um livro de fantasia único, que eu gostei demais e eu não conhecia, que se chama A Crisálida Dourada. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, e ele é um livro bem grande, né, porque como ele é uma fantasia única, ele é bem grande, mas assim, gente, me diverti muito com ele, de novo. Ele é um livro nacional, e assim, eu gostei demais dele. Ele tem uma coisa, assim, meio Acotar também, ele tem uma vibe, assim, meio Acotar, porque tem uma parte que, né, que eles têm que ir pra um caldeirão, pro caldeirão dar os poderes pra eles, e aí cada um deles tem uma categoria de poderes diferentes, que corresponde a casas de poder diferente, e aí com isso eles vão treinar, né, pra lutar uma guerra contra os monstros que estão, né, assolando lá e tal. E só homens fazem isso, né, no caso só homens vão lá pra lutar contra os monstros, só os homens vão pra guerra, e as filhas ficam, casam, né, e é isso aí. Tem toda uma coisa, né, com os filhos legítimos e com os filhos bastardos, e é muito legal, gente, e essa romantasia, ela é com uma menina que ela vai, né, pra esse negócio, pra lutar na guerra. Por quê? Porque o irmão dela, que era o cara que devia ir, né, lutar na guerra e etc, receber os poderes, ele arregou simplesmente, e ele falou, gente, fui, e ele fugiu. E aí ela fala, gente, a minha família vai pra bosta. Porque quando tem um desertor, a família inteira é presa, ou é levada, ou enfim, acabou a família. E ela falou, gente, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, o meu pai sacrificou tudo pra gente, e o meu irmão simplesmente idiota foi embora, e eu vou ter que dar um jeito nisso, eu vou. E ela foi meio que camuflada, assim, uma coisa meio Mulan, até achei bem legal. E ela vai lá e ela recebe o poder dela, só que quando ela sai do caldeirão, todo mundo percebe que, né, ela é uma mulher, uma menina,
e que o poder dela não entra em nenhuma das categorias já pré-estabelecidas das casas de poder. Ela é do poder das serpentes, do veneno, de Venom. Ai, gente, muito legal, muito divertido, e é uma romantasia, e aí ela tem um romance, né, com o líder da Casa dos Bastardos. Gente, muito legal, e tem uma profecia também a se cumprir. Tem de tudo, gente, muito bom. Dei 4 estrelas pra ele, me diverti demais, assim, então foi uma ótima leitura. Continuou ali com o meu gás de leitura, eu fiquei muito feliz, porque, gente, ai, que felicidade, eu amo ler. Depois disso, gente, eu tive um lapso aqui na minha cabeça, na memória, sempre acontece, tem alguns meses que são bem difíceis pra mim. Porque eu leio muita coisa boa e eu falo, gente, eu li tanta coisa boa, tanto livro gigante, né, umas fantasias complexas demais. Vou ler um romancinho genérico do Kindle Unlimited, por que não? E aí, gente, eu caí em um buraco de livros de vampiro. Gente, uma vez por ano, pelo menos, acontece isso, eu sinto muito. Aconteceu. E aconteceu em abril, que é o mês que eu estou agora. Gente, em abril eu li muito livro. Mas por quê? Porque são todos livros de romance sobrenatural ou alguma coisa assim, que eu fiquei, meu Deus, doida. Então vamos começar. O primeiro livro de romance de vampiro que eu achei se chama Persangnen. Vai ser só uns livros assim que tu nunca ouviu falar, minha filha, já vou avisar. Esse aqui se chama Persangnen, ele é um livro em inglês, tá? Ele tá em inglês. E ele é um romance aquileano entre um vampiro e um humano. E é meio que um romance policial, assim, né? Por causa que o humano, ele é policial e o vampiro também trabalha na delegacia. Eles são investigadores, detetives, assim, de casos. E estão acontecendo desaparecimentos na cidade. Eles viram uma equipe ali, os dois, pra entender o que tá acontecendo, investigar, enfim, coisas assim. E aí é um romance entre um humano e um vampiro. E assim, gente, eu dei pra esse livro 3 estrelas. Só que assim, se eu pudesse voltar, eu daria, eu acho que umas 2,5. Porque ele é um livro que ele é muito grande, que não precisava ser tão grande assim. Eu achei a escrita dele maçante, tá? Eu não curti. Eu achei em muitos momentos que toda a construção desse tipo de vampiro, dessa autora, achei legal, assim, mas faltou ali um tempero. Eu tava ansiosa pro final, né, porque eu meio que já sabia o que ia acontecer, meio óbvio, né, livro de vampiro, com romance com humano, com vampiro, geralmente o que acontece, né, no final, né, acontece aquela transmutação. Enfim, vocês sabem. E eu tava ansiosa, eu tava, gente, vai rolar, eu quero ver qual que vai ser a situação, eu quero que seja uma coisa dramática, eu quero que seja vida ou morte, sabe, aquela coisa assim, eu sempre quero que seja vida ou morte porque é muito mais emocionante. E foi, mas foi meio, não foi muito aquilo, sabe, tudo. E, né, li muita página, 500 páginas disso, de uma leitura maçante, com um final que foi meio xoxo, com um romance que também não me convenceu tanto assim. 3 estrelas, mas se eu pudesse eu voltava e dava 2,5. Enfim, é isso. Depois disso, gente, eu pensei, caraca, isso aqui não foi muito bom, né? Mas eu tenho fé que tem outros livros de vampiro que são muito bons e eu tenho que encontrá-los. Então eu fui atrás e eu já me desculpo agora pela censura que eu vou ter que colocar na capa disso aqui, porque os livros do Kindle Unlimited, meus queridos, vocês sabem, os livros do Kindle Unlimited, eles têm um hábito horroroso de ter capa de homem sem camisa na frente. Por quê? Eu não sei. Mas 90% deles tem, mesmo que a história seja diretamente de Shakespeare. Pode ser assim, né? Uma coisa, anjos e demônios, mas vai estar ali um cara sem camisa na capa, infelizmente. Não posso fazer nada, então vou botar um blur, uma censurinha aqui pra vocês. Enfim, o nome do livro é Justice e ele é de uma autora que eu encontrei que eu gostei bastante, que é da Lark. E assim, gente, esse livro é um livro de vampiro também. Só que nesse livro aqui eu gostei muito mais do que aquele outro. O sabor tá aqui. Dei 4 estrelas pra esse. Não é perfeito também, mas, né, eu gostei. E nesse aqui a gente tem um romance com um vampiro que eu gostei muito mais, por causa que esse livro tá no meio de uma série, que é uma série inteira de livros que seguem, né, esses seres sobrenaturais, que eles são parte, assim, de um clube e tal. Eles são meio que família, assim, eles estão sempre juntos. E eu adoro essas séries que seguem todo mundo da família, enfim, acho muito legal. E aí esse aqui, o vampiro, ele é um cara desse grupo aí que ninguém gosta dele. Todo mundo diz que ele é um inferno, que ele é muito chato, que ele é muito irônico, que ele é muito babacão, assim. E o humano é o irmão de um dos protagonistas que já foi de outro livro aqui, do livro anterior. Só que esse humano, ele é tipo super doce, super fofo e super a nossa alegria, sorrisos, energia. Grumpy Sunshine, né, gente? Óbvio, eu amo essa trope. E, gente, esse livro é o sabor. Tem muito
angst também, né, que o angst é a dor ali, né, a coisa, um sofrimento, um dramático, mas eu gostei demais desse livro, gente, eu gostei demais. E aí, o que aconteceu? Eu li esse livro e eu fiquei curiosa sobre outra personagem dessa série, que no caso é do irmão desse protagonista humano. E aí eu descobri que o par desse humano é o Green Reaper. É o cara que fica no rio do submundo lá, que passa as almas, sabe? O carinha do barco. É ele é o par romântico do irmão do menino do vampiro. E eu fiquei, gente, isso aqui eu nunca vi na minha vida, eu preciso entender. E, gente, que livro lindo. Ele se chama Patience, e o nome é Patience, né, paciência, por quê? Por causa que o Green Reaper, ele tá ali por causa que, antes dele ser o Green Reaper, antes dele tá ali cuidando das almas do submundo, ele era um anjo. E o irmão do protagonista humano, né, do livro lá, do vampiro, ele também era um ser ali, um anjo. Só que esse menino aí, que era o anjo, ele acabou morrendo numa luta que teve no inferno. E aí, o Green Reaper, né, que é o barqueiro, ele fez um acordo de, se ele ficasse no inferno, né, trocando as almas, recebendo as almas pro inferno, toda vez que esse anjo aí, que era tipo assim, o predestinado dele, enfim, morresse na vida humana dele, ele ia ir lá, né, pra alma dele ser ceifada. E eles iam poder se ver, né, de tantos em tantos anos quando ele morresse. E que o acordo esse, né, só acabaria, ele só seria liberto de estar lá no rio passando as almas e ele poderia ir atrás do humano quando a pessoa que fez esse acordo com ele morresse. O que é extremamente difícil porque eles são imortais, então assim, eles só morrem em guerras ou situações muito extremas. E aconteceu uma guerra no inferno e essa pessoa foi de arrasta. Então, gente, é muito lindo, porque aí fala sobre todas as vidas, né? Porque o Green Reaper tava ali todas as vezes que ele morria, ele tava lá pra receber ele e eles conversavam da vida que ele teve dessa vez. Então, tipo assim, é um romance, assim, com muitas vidas e reencarnações, assim. Então eu achei muito bonito. Gente, adorei. 4 estrelas, muito bom. Ficou muito perto entre o livro do vampiro e o livro do Green Reaper. Os dois ficaram muito juntinhos, assim, eu gostei muito dos dois. E aí, quando eu li o livro do Green Reaper, me chamou a atenção outro personagem dessa série. Vocês entendem como é que vai essas séries? Por isso eu gosto tanto. Porque tu vai puxando ali, vai puxando aqui. Ai, aquele ali, eu quero saber de você, eu quero saber de você. Você vai indo lendo, você não acaba nunca mais. Que esse aqui se chama Look of the Devil. Esse aqui era um personagem que eu fiquei muito curiosa. Por quê? A curiosidade matou o gato, a gente já sabe. Por quê? Porque esse personagem humano, ele fazia casal, já tinha aparecido no outro livro, ele fazia casal com 2 demônios. No caso, era um anjo e um anjo caído, que, né, virou demônio. É um trisal. E eu fiquei, gente, que diferente. E eu fiquei tão curiosa pelo personagem esse humano, por causa que esse aí era, tipo, muito amigo, tipo, grudado com o humano do vampiro. E eu gostava tanto dele. E eu falei, gente, já tô aqui mesmo, já li 2 livros dessa série, que é mais um na minha vida. Li, que assim, não gostei muito, tá? Esse eu dei 3 estrelas, assim, achei ok, achei divertido e tal, mas não foi aquela coisa toda. Não me engajei tanto assim. Eu não gosto muito desses livros com trisal. Já tinha lido 1 ou 2 antes e não tinha curtido. Eu pensei, ah, vamos ver se esse aqui rola. Não rolou, não. Infelizmente não rolou. Mas eu gostei de conhecer os personagens e foi divertido em geral. Então 3 estrelas tá ótimo. Depois disso, gente, eu comecei a pensar, gente, eu tô lendo muito livro de vampiro. Livro com essas capas horrorosas. Eu preciso fazer um detox, sabe? Eu preciso... Vamos segurar? Eu li uma HQ, né, do Kindle Unlimited, que surpresa, que se chama O Monstro Debaixo da Minha Cama. E, gente, essa HQ, ela é muito forte. Por quê? Essa HQ basicamente conta a história de uma criança, de uma menininha, que está sendo abusada pelo pai e que a mãe não faz nada a respeito, e conta da visão dela, né, então é da visão de uma criança, então aparece ela conversando com os brinquedos, né, dela no quarto, enfim, toda essa coisa, como ela lida com isso também, como ela acaba ficando violenta na escola, enfim, tentando lidar com o que tá acontecendo. Então é uma história muito triste e é muito forte, assim, porque é uma HQ, então é um quadrinho, não tem nada explícito, tá, gente, pelo amor de Deus, mas ela é muito forte assim mesmo, fica uma coisa, nossa, pesado. Dei 5 estrelas pra ela, muito linda, o traço também do desenho incrível, muito legal. E esse HQ, se não me engano, ganhou alguns prêmios já, então, assim, muito bonito mesmo, muito legal o jeito que a história foi contada, enfim. Então, assim, recomendo demais, muito bom. E aí, gente, eu falei assim, nossa, fiz meu detox aqui, li uma HQ, tranquilinho, de boa. Só que é um tema tão pesado, né? Aí eu pensei, putz, vamos ler alguma coisa mais feliz? E aí, nisso, eu ainda tava pensando no livro da reencarnação, né? Do romance da reencarnação. E eu falei, gente, será que tem mais romance assim que é de reencarnação com vampiro? Virei a louca dos vampiros de reencarnação e desses livros assim.
Aí eu falei, gente, eu vou ter que pesquisar. E eu achei um que se chama Fate Reborn, que é basicamente assim, o meu sonho de livro foi como eu imaginei que é um livro com um vampiro e um humano, e aí esse humano é uma reencarnação, assim, do antigo romance do vampiro. E aí ele encontra ele e fala, meu Deus, é você de novo, você tá aqui de novo. Aquela coisa assim, nossa, que legal, sabe? Uau! Só que assim, gente, dei 3 estrelas pra ele. A história é muito legal. Tinha até cenas assim que eu imaginei que na minha cabeça, antes de ler, que eu pensei, nossa, podia ter alguma cena assim, dramática. E teve exatamente a mesma cena que eu pensei. Mas assim, gente, eu achei a escrita dele um pouco maçante, sendo bem sincera. Eu achei que arrastou demais. Tem aquele sabor de, nossa, drama e tal. Eu não achei muito assim, por causa que assim, gente, o vampiro, quando ele achou a reencarnação lá, ele não queria nem falar com ele, não queria nada com ele. E eu fiquei, meu filho, o que você tá fazendo? Sabe, eu não entendi. Quer dizer, eu entendi, né, que depois ele explica, enfim. Mas não era muito o que eu queria, e aí depois eu fiquei, gente, não valeu tanta pena assim. Então foi 3 estrelas, e também esse foi, de verdade, gente, esse foi o único livro de vampiro com reencarnação que eu encontrei. Então, né, me agradeçam depois, leiam ele se quiserem. Não é muito bom, mas ele suprime ali aquela curiosidade. Depois, gente, eu fiz uma coisa que em breve vai sair aqui no canal. Eu não falei disso em lugar nenhum, só tô falando nesse vídeo aqui. Que eu quero fazer um desafio, estou fazendo um desafio de ler todos os livros físicos não lidos da minha estante. Então, assim, vão ser vlogs de leitura, que em cada vlog eu vou ler mais ou menos 3 livros. Que estão não lidos na minha estante, ou que eu comecei e nunca terminei. E vou postar aqui pra vocês porque, nossa, eu acho muito legal esse tipo de vídeo, assim, nossa, muito bom. É uma motivação até pra quem tá assistindo, né? Então eu gostaria de ver, então estou fazendo. Em breve vai sair aqui no canal, tá? Não se preocupem. Mas vou dar um leve spoiler que eu li Bunny. Gente, esse livro aqui é um livro que eu já tinha começado a ler há muito tempo atrás, tipo, ano passado, e eu nunca terminei de ler. Então eu falei, gente, vamos dar um jeito nisso aqui, né, arranjei minha coragem, minha cara e coragem, comecei esse desafio de leitura e li Bunny. E, gente, que livro maluco. Dei 4 estrelas pra Bunny. Assim, eu não vou falar muito nesse vídeo, porque vai sair, né, esse vlog de leitura que eu falei bastante nele sobre esse livro. Mas assim, gente, eu comecei esse livro com muitas perguntas. Aí no meio eu achei que eu tava entendendo, achei que eu tava pegando ali as metáforas, e no final tava que nem no começo, perdida. Então assim, eu tenho muitas teorias e muitas coisas. Eu fiz uma mini resenha assim, que não é uma resenha na verdade, é só uma anotação assim de perguntas e coisas que eu fiquei em dúvida enquanto eu li o livro. Fui anotando ali pra questionamentos. Tá no meu Scooby, tá? Tá aqui embaixo na descrição o link das minhas redes sociais, então pode ir lá olhar. Se tiver curiosidade, ele tá com spoiler, tá? Então... E assim, gente, eu gostei muito da leitura, eu achei ela muito interessante, eu adoro livro de gente doida. Me diverti muito lendo, assim, a leitura muito legal, assim, divertido de ler. Mas, enfim, né? Opiniões. Não vou falar mais nada aqui, vai estar tudo no meu vlog de leitura do Desafio da Estante. E por último, gente, o livro que eu acabei de terminar, tipo, ontem, se chama Bad Wrong Things. Mais um livro de Kindle Unlimited com um moço na capa. Por quê? Porque depois que eu terminei de ler Bunny e eu comecei, né, o próximo livro do Desafio da Estante, eu pensei, gente, que livro doido, eu preciso, assim, desopilar um pouco. E a minha forma de desopilar um pouco é ler esses livros, né, extremamente duvidosos. E aí eu pensei, eu tava polêmica. Nesse mês eu tô polêmica. Eu pensei em ler alguma coisa que fosse aquileano, com age gap, né, com uma pessoa que é mais velha, uma pessoa que é mais nova, uma diferença de idade, né, que chama, e que fosse, né, uma coisa mais polêmica. Eu fui procurando meio assim. E eu achei esse livro que é Bad Wrong Things, que é basicamente um livro aquileano, com diferença de idade, né, e de gap, onde o nosso protagonista tem um melhor amigo e ele se envolve com o pai do melhor amigo dele. Por que eu comecei a ler isso, gente? A curiosidade de novo, assim, bateu. Eu queria ler uma coisa diferente, uma coisa que, uau, chocante. Eu caí nisso. E, gente, eu fui muito surpreendida. Vocês não sabem o que aconteceu. Foi uma jornada que, meu Deus. Esse livro eu favoritei. Sim, você escutou isso certo. Eu favoritei um livro do Kindle Unlimited com um homem na capa, onde é um romance tabu muito polêmico. Eu favoritei esse livro. E assim, tá? Não é porque eu favoritei que ele é incrível, tá? Eu dei 4 estrelas pra ele, me diverti horrores, mas assim, não é perfeito, não é muito bem escrito, mas eu me diverti muito, assim, me marcou, tá? É difícil não marcar, inclusive, com uma premissa dessa. Me marcou e eu favoritei. Eu gostei muito da forma como foi desenvolvido, porque assim, não é aquele tipo de livro rápido, que é só, tipo assim, nossa, um monte de coisa jogada e não tem história. Gente, não. A história é divina. É um sabor, é um negócio... Gente, não sei nem explicar. É muito interessante.
Basicamente, o início, né, a sinopse desse livro é que o menino, né, que é amigo do nosso protagonista, ele foi pro exército e tem missões assim que ele liga pela, sei lá, uma vez por mês, ele tem que mandar carta uma vez por mês pra poder manter contato, e ele não consegue ir visitar eles, então só tipo assim, feriados, Natal, Páscoa, essas coisas assim. E aí o amigo desse nosso protagonista fala assim: cuida do meu pai, porque meu pai vai ficar muito sozinho, coitado, ele já é meio depressivo, ele já é meio lelé da cabeça. Cuida, dá uma olhada nele, só pra conferir que tá tudo bem com o velho. Nesse caso aqui, o pai dele tem 49, eu acho, ou 48 anos. E o nosso protagonista tem 22. Vou jogar essa informação e vou embora. Gente, horrível, mas continua aqui comigo, eu juro, por favor. Eu achei a história muito interessante por causa que tem muita questão filosófica nisso aqui que eu não tava esperando. Eu tava esperando ler 30 páginas e falar isso aqui, pelo amor de Deus, que bomba, e abandonar. Era isso que eu tava esperando. Eu não tava esperando Shakespeare, uma coisa assim, um poema. Não era isso que eu tava esperando. Fui muito pega de surpresa, não tô entendendo a gravidade. E, gente, muito bem escrito também, outra coisa que eu não tava esperando. Geralmente a gente não espera uma coisa bem escrita. Esse aqui, muito bem escrita, uma narrativa muito bem feita, muito bem construída, os personagens extremamente profundos, umas questões assim, umas coisas que eu fiquei, meu Deus, isso aqui... Nossa, isso aqui é literatura. Então, assim, não julgue o livro pela capa, tá? E mesmo que a história seja extremamente esquisita, valeu a pena, eu achei legal. Achei tão legal, inclusive, que favoritei. Achei muito bonito, assim, todas as questões que o livro traz e toda a história que envolve. E sobre recomeços também. Ele fala muito sobre recomeços, sobre tentar, porque o nosso protagonista, ele é tatuador. E aí ele quer muito, tipo, abrir a própria loja, ele quer muito investir nas próprias coisas. E o pai desse melhor amigo, ele, tipo assim, largou tudo por causa do filho dele. E, tipo assim, nada na vida dele é dele mais, ele não sabe realmente quem ele é. Então é muito uma história sobre... É muito filosófica essa história, que eles tentam, assim, recomeços na vida e se encontrar novamente na vida em etapas diferentes. E tem também nesse livro uma coisa que eu geralmente odeio em livro, que é passagem de tempo, de muito tempo, né? Que eu já falei nesse vídeo que eu não gosto disso. Nesse livro teve e eu já fiquei, ai, por favor, não, tava tão bom. Estragou um pouquinho pra mim no final, mas ainda assim não foi tão ruim. Então, assim, gente, eu gostei bastante dele, eu favoritei. Eu fiquei surpresíssima, tá? Não esperava mesmo. Mas enfim, é isso. Esse foi o resumo dos livros que eu li até agora no ano. Então, no caso, foram 13 livros. E a maioria deles eu li em abril, o que, né, foi uma surpresa, porque eu li muito livro em abril. Enfim, gente, é basicamente isso. Teve muita leitura boa, né? Não teve nenhum 2 estrelas, nenhum 1 estrela. Teve até um favoritado que me surpreendeu, assim, saiu do nada. Então, assim, foi até agora muito bom. Então, assim, basicamente é isso. Foram ótimas leituras, eu gostei bastante, eu espero que eu continue assim produtiva, né, lendo mais coisas. E eu espero que vocês se inscrevam aqui, liguem o sininho, entendeu? Pra vocês não perderem a série que eu tô fazendo de desafio de leitura da estante, só com livros não lidos. Porque, gente, vocês ficariam, assim, aterrorizados com a maioria dos livros que tem aqui atrás que eu nunca li, ou que eu comecei a ler e abandonei. Quarta Asa é um deles que tá aí pra eu ler nesses vídeos que eu vou fazer vlog, porque eu comecei a ler ele em 50 páginas e parei. E nunca mais peguei. Então, assim, fiquem ligados, tá? Já se inscreve, liguem o sininho pra gente poder se encontrar de novo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.